Isaías capítulo 64, versículo de 1 a 4. Vamos ler assentados, mesmo da forma que você está. Para quem vai anotar, o tema é o Deus que trabalha. Diz assim a palavra do Senhor. Se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gavetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Palavra essa, Deus, tão viva, Pai, que tem falado ao meu coração e que vai atingir cada coração aqui nesta noite, Pai. Os nossos irmãos presentes, os nossos irmãos que estão online. Fale conosco, Senhor. Sussurra aos nossos ouvidos nesta noite, porque queremos ouvir a tua voz. Esta voz que é poderosa, esta voz que acalma o nosso coração, que tranquiliza a nossa alma. A voz do Espírito Santo. Senhor, que não seja eu a falar, mas que seja a tua voz a ministrar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui a tua serva. Usa-me como um instrumento teu, poderosamente, Senhor. Que eu diminua, mas que o Espírito Santo, Jesus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo cresça. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse é um texto que Deus colocou no meu coração. E, humanamente, nós nunca estamos preparados. Mas quando a gente se coloca na dependência do Senhor, e Ele fala. E é isso que Deus colocou no meu coração nesta noite. Para falar sobre o Deus que trabalha. E quando nós estudamos o livro de Isaías, Isaías foi chamado para ser profeta enquanto ele ainda era jovem. Por volta de 745 a.C. O ministério de Isaías durou 60 anos. Ele pregou sobre os pecados de Israel e os chamou a uma restauração de relacionamento com Deus. E nesse capítulo 64 é uma oração de transformação e livramento do seu povo. É a última oração feita por Isaías em seu livro. No capítulo 65 e 66, as respostas de Deus à oração de Isaías. E quando nesses versos que nós lemos, nos 3 primeiros versículos que lemos, Isaías, ele gostaria de ver a grandeza de Deus. Gostaria de ver o agir de Deus de forma sobrenatural. Isaías queria que Deus fizesse coisas que engrandecessem o próprio Deus e não ele. Isaías queria que através da ação divina, que o mundo reconhecesse que Deus é o Senhor. E nesse versículo 4,
É o texto-chave para a nossa meditação. Isaías faz uma revelação sobre quem Deus é. Deus é aquele que trabalha ao nosso favor. De todas as características dos deuses já inventados na história, nenhum é igual ao nosso Deus, que trabalha para quem? Para aquele que neles espera. E no mesmo livro, no capítulo 40, versículo 28, diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Eu vou ser sincera com vocês. Ontem cheguei em casa cansada. Mas a palavra do Senhor, ela nos afirma que Deus, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, tem uma outra versão. Jamais. Portanto, o Deus que eu creio, o Deus que você crê, igreja do Senhor, é o Deus que trabalha sempre. Ele não sofre os desgastes do cansaço como eu e você, que somos humanos. Temos jovens aqui. Casais jovens. Mas a idade pesa, não pesa? Pesa, né? E como pesa? Mas o Deus que trabalha por nós, Ele não cansa. E nessa noite, nós vamos ser levados pelo Espírito Santo a vermos alguns textos que testemunham que Deus está trabalhando. Deus é o mesmo, Ele não mudou. De geração em geração, Ele continua trabalhando. Quero te fazer uma pergunta. Como está você hoje? Está cansado? Está exausto? Está fadigado? Quero te dar um recado. Amanhã é segunda-feira. Amanhã começa a nossa rotina, né, Sérgio? Amanhã é segunda-feira. Mas a palavra que você vai estar ouvindo hoje vai servir para você amanhã. Quando você estiver lá no seu trabalho. Quando você sentir-se fadigado, exausto, cansado, deprimido. Sem esperança, é essa palavra que o Espírito Santo vai soprar ao seu coração. Amém? Você crê nisso? Você deseja isso? Amém. Então, a primeira lição que eu e você podemos tirar, que Deus trabalha, está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: disse-lhe Jesus: meu Pai, quem é o Pai? Deus. Continua trabalhando até quando, gente? Hoje. E eu também estou trabalhando, Jesus dizendo. Irmãos, esse versículo ele afirma a nós, a cada um de nós, que Deus, o Deus que cremos, esse Deus soberano sobre todas as coisas, Ele está trabalhando hoje. E vai trabalhar amanhã. E vai trabalhar até quando Ele nos levar. Ou quando Ele vier nos buscar. Deus, Ele não dorme.
não dormita o guarda de Israel. Está lá no Salmo 121. E é tão importante nós sabermos disso nesse início da semana. Porque nós não conseguimos ver o que vai acontecer nessa semana, mas Deus já sabe. Daquilo que se vai passar na sua casa, no seu trabalho, na comunidade, na nossa cidade, na nossa nação. Podemos sim estar passando por momentos difíceis, mas Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na tua história. Na tua história de conversão. Na tua história de libertação, na sua casa. Creia nisso, meus irmãos. É Deus que trabalha. Não por força, nem por violência, mas pela minha palavra, diz o Senhor. E eu tenho que crer nisso no meu coração. Crer de todo o meu coração que Deus, e Ele vai continuar trabalhando até a eternidade, porque Ele é Deus. É esse Deus poderoso que nós cremos. É esse Deus que nós cantamos, que nós louvamos o nome dEle. O nome santo do Senhor Deus. E Deus, Ele trabalhou na reconciliação. E vai continuar trabalhando na reconciliação. Irmãos, qual Deus que você crê? Qual Deus que você ora? É esse Deus que trabalha por você. Então coloquemos as nossas preocupações no altar do Senhor. E deixemos Ele trabalhar por nós. A palavra do Senhor diz que Ele não é surdo. Ele não é cego. Ele não é mudo. O Deus que cremos é um Deus vivo. E é um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que vê as nossas dores. Aquilo que você deixou lá na sua casa. As preocupações do dia a dia. Ele tudo vê. E portanto eu e você podemos crer nesse Deus. Desesperadamente crer nesse Deus. Que Ele está trabalhando por nós. Amém? Você crê nesse Deus? De todo o seu coração? Isso tem que ser algo muito real na nossa vida. No nosso coração. Nós também podemos aprender nesta noite que Deus trabalha para aqueles... O que o texto diz no versículo 4? Para quem que Deus trabalha? Isaías 64, 4. Para aqueles que neles esperam. Deus trabalha. Nós já vimos no texto. E Ele trabalha para aqueles que neles esperam. Irmãos, e a Bíblia ela é tão rica, que ela deixa para nós histórias verdadeiras de homens e mulheres que esperaram no Senhor. E Deus trabalhou por eles. Abra, por favor, em 1 Reis, capítulo 17. Versículo de 1 a 6. É um texto que você conhece muito bem. 17, de 1 a 6. Olha só Deus trabalhando na vida de Elias. Em favor de Elias. Diz assim o texto: ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste,
Esconde-se perto do riacho de Querite, o leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Elias, ele provou do trabalho do Senhor em seu favor. Deus trabalhou em favor de Elias. Quando Pedro estava preso, Deus também trabalhou a seu favor. Está lá em Atos, capítulo 12. Que diz assim, capítulo 12, de 1 a 11. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhes disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. 2 homens, 2 histórias, pessoas comuns, onde vemos Deus trabalhar na vida deles, porque eles esperaram no Senhor. Tudo está no segredo: esperar. Confesso que não é fácil. Não é fácil. Para aquele que nele espera, esperar é uma arte. Saber esperar é um exercício de maturidade. Saber esperar é uma virtude que não é natural do ser humano, é divino. Nossa tendência natural é termos pressa. Temos até dificuldade
muitas vezes, de esperar o sinal semáforo abrir. Temos dificuldade, muitas vezes, de esperar na fila do supermercado. Temos, muitas vezes, dificuldade de esperar o médico que vai nos atender. Nós, muitas vezes, não esperamos nem a comida esfriar. Esse é o meu caso, como quente. Quando estamos passando por dificuldades, queremos nos livrar logo, o mais rápido possível. Queremos resultados imediatos. Eu sei que alguém vai rir. Tomamos o remédio hoje e queremos que ele faça o efeito agora. Temos grande dificuldade em esperar. Por isso que muitas vezes nós estamos sofrendo com a danada da ansiedade. Temos dificuldade. Queremos ganhar sem treinar. Queremos benefícios sem sacrifícios. Queremos que a música fique boa com ensaios rápidos. Vivemos no século da velocidade, da rapidez, da urgência. Pedimos um lanche, uma pizza. Demorou um pouco? Já começamos a chiar, a reclamar, a murmurar. Esperar. Este é o grande segredo para Deus trabalhar na minha vida e na tua vida. Quantas pessoas, inclusive eu, tenho dificuldade de esperar. Saímos correndo muitas vezes de casa e quando nós chegamos no local devido, esqueci a chave na porta, esqueci o celular, esqueci a carteira por causa da correria. Quantos não são as pessoas que têm sido derrotadas pelo tempo de espera? Por uma ansiedade doentia gerada pela espera. Por uma insegurança incontrolável gerada pela espera. Irmãos, esperar em Deus é muito diferente do que esperar por alguém ou por alguma coisa. Esperar em Deus é acreditar que Ele é o Senhor do tempo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle da minha vida, da sua vida, dos seus negócios, na palma das suas mãos. Ele tem o controle daquilo que nós não temos o controle. Mas Ele tem o controle. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Todos os nossos fios de cabelo já foram contados. Esse é o Deus soberano sobre todas as coisas. E esperar no Senhor é o segredo para a nossa vida saudável. Uma vida espiritual saudável. Esperar em Deus não é ter uma esperança passageira, é sim uma esperança que é eterna. Esperar em Deus é acreditar na sua providência.
Precisamos, eu e você, entender que esperar em Deus pela fé nem sempre nos conduz a caminhos de sucesso, pelo contrário. Muitas vezes esperar em Deus de verdade traduz em sofrimento, em aflição, em perturbação. Mas Jesus nos deixou um recado. No mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E vocês também serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós precisamos disso, meus irmãos. Porque se nós não esperarmos no Senhor, como nós queremos que Ele trabalhe em nós? Como nós queremos que Ele trabalhe através de nós? A espera do Senhor é a nossa melhor espera. E ela é recompensadora, porque Ele nos garante a vitória. A vitória do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário é a nossa vitória hoje. Espera no Senhor. E o salmista diz, no Salmo 42, versículo 5, por que estás abatido, minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Coloca esse versículo lá na sua geladeira. Escreve. Coloca lá para você lembrar. Todas as vezes que estiver ansioso, com a sua mente perturbada, espera no Senhor. Porque quando eu e você confiamos nesse Deus, no Senhor, e nele esperamos, a Bíblia diz que Ele trabalha ao nosso favor. É Deus que trabalha ao nosso favor. Isso é tão maravilhoso sabermos, né, Maria? Que Deus está trabalhando ao seu favor. Precisamos crer nisso, meus irmãos. De todo o nosso coração. Com toda a nossa alma, crer que Deus, Ele está trabalhando na conversão da sua família, porque você está esperando e você crê que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Porque é Jesus que também falou, olha, se você pedir alguma coisa, eu vou te conceder, eu vou te abençoar. Deus, o nosso Deus, o Deus que cremos, Ele tem prazer em fazer milagres. E essa noite pode ser uma noite de milagres. Amém? Glória a Deus, né? Hoje pode ser uma noite de milagre, a começar em quem? A mim, a você que está presente e você que está nos ouvindo. Porque o esperar no Senhor é um milagre. E Ele quer fazer isso na nossa vida, na nossa casa e através de nós. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Salmo também 27, o Salmista capítulo 27, versículo 14 nos diz. Espera no Senhor, tem bom ânimo. Irmãos, quando eu e você temos dificuldade em esperar no Senhor, nós ficamos com o farol baixo, cabisbaixo. Ficamos tristes. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós cremos que Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na minha vida, na sua casa. Espera no Senhor.
Simplesmente espera, porque Ele está trabalhando por você. Em você. E através de você. Ele irá trabalhar em nome de Jesus. Amém? Terceira lição que nós podemos aprender nesta noite. Como Deus trabalha? Sabemos que Deus trabalha. Sabemos que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Como que Deus trabalha? Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E esse texto me lembra muito a missionária Lena. Cantou uma música que lembra a Lena, esse tempo que lembra a Lena, que diz assim. Vamos ler juntos, bem forte? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la na minha vida, na sua vida. Deus trabalha de maneira pessoal. Deus trabalha de maneira única. Deus trabalha de diferentes modos. E Deus trabalha exclusivamente por você. Nós o adoramos coletivamente, mas Ele trabalha unicamente em você. Como conversando com a dona Lígia, filhos não são iguais, nem o dedo das nossas mãos. Somos igreja, somos corpo, mas Ele quer trabalhar exclusivamente em você, na área que você precisa que Ele trabalhe mais. É assim que Deus age na minha vida e na tua vida. E é assim que Ele trabalhou nos servos do passado. Ele trabalhou em Noé, em Josué, em Davi, em Jacó, em Abrão, em Daniel, em Saul. Diferentemente, mas Ele trabalhou. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê uma pessoa que Ele criou. Unicamente Ele criou. Vocês sabem que eu sou gêmeos com o menino. Quem viu uma foto no Face viu o menino que eu falo, né? 1,70 m. Somos diferentes. Até as nossas digitais. Deus te criou exclusivamente. E Ele quer trabalhar no seu interior. Ele quer trabalhar no seu íntimo. Você como homem, você como mulher, como esposo, como esposa, como servo, como serva. Nós somos diferentes. Por isso Ele quer trabalhar. E Deus, Ele trabalha muitas vezes no silêncio. No silêncio. Mas poderosamente. Se abrirmos aqui para você testemunhar o quanto que Deus está trabalhando na sua vida, nós vamos passar a noite aqui. Eu creio nisso, como igreja do Senhor Jesus. Deus trabalha de maneira silenciosa e poderosa. Deus trabalha enquanto eu oro, enquanto eu louvo, enquanto eu adoro, enquanto eu espero, enquanto eu confio. Deus está trabalhando. E Ele quer continuar trabalhando na minha vida e na sua vida. Deixe Deus trabalhar. Porque quando nós, seres humanos, colocamos as nossas mãos, nós atrapalhamos. Deixe Deus trabalhar aí no seu interior. Coração de Faraó, ele quebra.
Ele quebra o vaso, faz de novo. Um vaso para glorificar o nome dele. E esse vaso é um vaso de honra. É só o Espírito Santo mesmo que trabalha em nós. E é tão maravilhoso saber que Deus trabalha também em parceria. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo de que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem só um propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Como é maravilhoso nós sabemos disso, meus irmãos. Eu creio que nesta noite nós vamos deixar muitos fardos que temos carregado. Conta-se uma história. Estava na beira do caminho um senhor com um saco pesado nas costas. Passou o carroceiro e o moço perguntou: para onde o senhor está indo? Eu vou na cidade vizinha. Monta, eu vou também e te levo. Ele montou na carroça, mas continuou com aquele fardo pesado. Moral da história: nós temos um Deus que trabalha. Por que nós estamos carregando esse fardo pesado? Deixemos o fardo pesado nos pés da cruz. Porque Ele está trabalhando por nós. Sabe aquela questão que você deixou sexta-feira lá no seu trabalho? Creia que Ele está trabalhando por você. Sabe aquele arame enfarpado que está na tua vida? Creia que Deus está trabalhando por você. Sabe aquelas causas que para os teus olhos são impossíveis, não para o Deus que cremos. Deixe Ele trabalhar por você. Sabe qual que é o meu trabalho e o seu trabalho? É descansar no Senhor. Sabe, dona Lígia, quando a senhora pega o seu netinho? Quando nós pegamos uma criança no colo e ela descansa, é assim que nós precisamos agir. Então, a quarta lição: nosso trabalho é descansar nele, descansar em Deus. Salmo 37, versículo 7 nos diz isso. Descanse no Senhor. E guarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam
o mal. O meu trabalho, o seu trabalho é simplesmente descansar. Sabe quando você deita na cama, coloca sua cabeça no travesseiro, e tem muitos, né? Que nem bem colocou e já está dormindo. Que delícia! Precisamos descansar nesse Deus Todo-Poderoso, porque Deus é Ele. É Ele que está cuidando dos nossos interesses. Irmãos, diante desse Deus, temos motivo para preocupação? Que haveremos de comer amanhã? Que haveremos de beber? Que roupa vamos vestir? Temos? Não. Você sabe que acho que Deus olha assim para Marta e fala assim, eu vou pegar uma cinta. Acho que Deus olha para o seu dia a dia, né, lá no seu trabalho, e fala assim, eu vou pegar uma cinta. Eu e você temos um pai tão zeloso, um pai tão amoroso, um pai que quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde. Um pai que se interessa, Ele se interessa pelas suas dores, até porque Ele é onisciente, tem todo o conhecimento, onipotente, tem todo o poder, onipresente, Ele está em todo lugar. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós cremos. O Salmo 57, o versículo 2 diz assim, clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Irmãos, aquilo que Deus já escreveu nas regiões celestiais a teu respeito, Ele vai cumprir. Os propósitos dEle são muito mais, os planos do Senhor são muito mais, é muito melhor do que os meus planos. Portanto, eu e você podemos confiar no Senhor. O Salmo 55, versículo 22 diz assim, entrega as tuas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregar as nossas preocupações para quem? Para Deus. Para o Senhor. Porque é Ele quem cuida de nós. Salmo 127, versículo 2. É um texto também muito conhecido, meu e seu. Que diz assim, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono a quem Ele ama. Numa outra tradução diz assim, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Irmãos, eu me emociono quando leio esse texto. Porque enquanto eu e você estamos aí dormindo, Ele está preparando o dia de amanhã. Ele já preparou a nossa segunda-feira. As decisões que precisamos tomar no dia de amanhã.
Ele já preparou o caminho. É Ele. O nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila, o texto diz. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cremos, é o Deus que adoramos, é o Deus que levantamos as nossas mãos. Esse é o nosso Deus. Um outro texto, Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada. Desculpa, porque será como a árvore. Deixa eu ler por aqui. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Esse sou eu e você. Quando nós temos essa certeza que Deus está trabalhando por nós. Sabe qual é o tamanho do seu Deus? É o tamanho da sua fé. Temos um Deus todo-poderoso que sempre age para o nosso bem, abrindo caminhos, interferindo nas situações necessárias, para que tudo termine da melhor forma possível. Esse Deus é o Deus que quer nos dar descanso. Eu e você temos um colo. Temos alguém para nos abraçar, que é Deus. Esse Deus eterno, que é o melhor Pai do mundo. Então, aproveitemos. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada é por acaso. Você não está neste mundo por acaso. Você não está na penitenciária por acaso. Na ETEC por acaso. Na Linoforte por acaso. No seu bairro por acaso. Não há acaso para Deus. Jamais precisamos olhar para a nossa vida e ver como um acaso. Não. Deus te colocou aqui nessa terra com um propósito. Descanse no Senhor. Usufrua das bênçãos do alto céus que Deus já derramou sobre a tua vida. Ele já derramou sobre a tua casa. Ele já derramou. Irmãos, nós precisamos declarar que nas regiões celestiais a bênção chegou e será concretizada aqui na terra. Pelo poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Esse é o Deus que cremos. É o Deus que trabalha. É o Deus que não se cansa. Nosso Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Quando o nosso Deus trabalha, ninguém pode impedir. Creia nisso, ninguém pode impedir.
O agir de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então deixe Deus trabalhar na sua vida. Deus, Ele é soberano. As pessoas podem nos frustrar. Mas Deus não. E é esse Deus que nós cremos. E é esse Deus que adoramos e glorificamos o nome santo dEle. E é esse mesmo Deus que vai continuar falando ao seu coração. Eu creio que quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, você vai orar: Senhor, enquanto eu vou ter esse sono tranquilo, em paz me deito, em paz me levanto, eu sei que o Senhor vai estar preparando. Esperar é a chave. Descansar é a chave. Mas olha para o seu coração. Seja sincero. Temos esperado? Temos descansado no Senhor? Porque quando nós não esperamos e nós não descansamos, nós estamos dizendo que Deus, nós não podemos confiar em Ti. Nós estamos negando o Deus Todo-Poderoso que Ele é. Que o Espírito Santo, meus irmãos, possam abrir os nossos olhos. Que o Espírito Santo possa mover o nosso coração. Que eu e você possamos deixar Deus trabalhar. Sabe naquele quarto de bagunça que eu e você temos? Eu falo para o Zico: amor, nós nem terminamos o quarto de bagunça, mas não dá nem para entrar. E nós muitas vezes temos um quarto de bagunça onde que Deus quer trabalhar lá. Qual tem sido a sua dificuldade em esperar? Deus quer trabalhar na sua individualidade, no mais íntimo do nosso coração. Deus, Ele espera de nós que nós descansemos nele. Uma pergunta para a célula. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta nessa semana? Que possamos descansar no Senhor.